Fala, disruptivo, deixa eu te falar uma coisa. Sabia que os controles modernos dentro do Power Apps podem estar sabotando o seu aplicativo sem você perceber? Nesse vídeo eu vou revelar quais controles definitivamente você deve evitar e como contornar alguns bugs que podem estar aparecendo nesses controles. E mais, quem ficar no final do vídeo eu vou revelar uma surpresa que vai elevar o nível dos seus aplicativos. Fala, disruptivos, como vocês estão? Danilo Ceciliotti aqui do canal Power Apps na Prática. Sejam muito bem-vindos. Nesse canal aqui a gente desvenda juntos os mistérios por trás do Power Apps. A gente compartilha também as melhores práticas aí que para você se tornar um especialista, um expert no Power Apps. Hoje vamos falar sobre os controles modernos do Power Apps e responder algumas perguntas que com certeza você tem dúvidas ainda sobre eles. Primeiro, quais são os bugs que foram encontrados dentro desses controles modernos desde o lançamento lá em 2022 e como você pode remediar esses bugs? Segundo, quais controles realmente você pode pôr em produção? E eu vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu migrei um aplicativo de desenvolvimento para um ambiente de produção, o que aconteceu. E terceiro, é confiável criar um aplicativo só com controles modernos? Se sim, quais são as vantagens, quais são as desvantagens? Então no final do vídeo eu vou passar uma lista dos controles que eu confio e daqueles que eu não confio. Foi de fato uma curadoria que nós fizemos para trazer esse vídeo aqui. A gente entrou em contato com diversos especialistas, busquei muito material, coletei diversas informações, relatos de pessoas, desenvolvedores que eu confio, outros desenvolvedores de várias comunidades. Entrei diretamente em contato com o time de desenvolvimento do Power Apps, juntamente com o nosso grupo de MVPs do mundo inteiro, para trazer esse vídeo para vocês. Então, de fato, é mais que um vídeo, é uma utilidade pública aí para todos os desenvolvedores do Power Apps. Só para contextualizar, eu tinha uma hipótese que vários desenvolvedores ainda estavam com receio, medo de criar aplicativos, pôr em produção aplicativos com controles modernos. Então, para testar essa hipótese, primeiro eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, teve mais de 130 votos, que a maioria votaram, como vocês estão vendo aqui, que já passaram por algum bug, né, com esses controles modernos. Mas será que isso é realmente verdade? Será que eles ainda estão bugados? Ou será que essas pessoas estão confundindo bug com limitações? E o mais importante, como isso afeta você aí nos seus projetos de Power Apps? Então, para sanar essa hipótese, eu fiz uma lista com diversos relatos para a gente, de fato, verificar esses pontos e consolidar. Vale a pena usar esses controles? Aquelas perguntas que eu já passei para você. Então, antes da gente entrar nos bugs propriamente dito, eu quero já desvendar uma coisa aqui, né? Vamos adiantar um assunto bem interessante. Muita gente está confundindo bug com limitações. Ainda mais quando a gente compara os controles modernos com os controles clássicos. A gente tem que saber que assim como existem várias novas propriedades dentro desses controles modernos, principalmente vinculados aí, aderentes ao Fluent Design, que é aquele tema que agora a gente tem moderno dentro do Power Apps, também dentro dos controles clássicos existem várias propriedades que possuem nos controles clássicos que não estão ainda ou não vão ter de fato dentro dos controles modernos. Por exemplo, o tooltip, que é quando o usuário focaliza com o mouse dentro de um controle, aparece aí essa mensagem que vocês estão vendo, né, um texto explicativo. Até hoje, somente na lista de comandos que existe o tooltip. Já nos controles clássicos, praticamente todos existe essa propriedade. E também a gente vê que algumas funcionalidades como onChange e onSelect nos controles clássicos funcionam perfeitamente. Mas em alguns controles modernos, essa funcionalidade funciona de uma outra maneira. E isso a gente já vai colocar aqui em prática, tá bom? E isso é só uma maneira diferente que funciona e que muita gente estava falando que era um bug. Mas aí daqui a pouco eu vou mostrar aqui dentro do Power Apps, a gente vai entrar dentro do estúdio Power Apps para mostrar de fato como funciona e se que é um bug mesmo que a gente encontrou e o que é realmente uma limitação e como a gente consegue contornar em alguns casos. Falando em bugs, eu anotei aqui para falar uma história que aconteceu algumas semanas atrás, quando eu estava desenvolvendo um aplicativo de fluxo de trabalho interno para aprovação de documentos para um cliente importante nosso, né? E uma das principais features ali, né, dos requisitos, era que esse aplicativo tivesse um design bem bacana, bem bonito, né? Um XY design bem interessante. Então, o nosso time aqui decidiu utilizar aí os controles modernos do Power Apps
para fazer, né, toda essa interface dentro do Power Apps. Então implementamos um controle de galeria moderna para listar os documentos e um controle de formulário moderno para exibir os dados, né, os detalhes e tudo mais. Tudo está funcionando perfeitamente em ambiente de teste ali, de desenvolvimento. Mas quando migramos esse aplicativo para o ambiente de produção, alguns usuários ali começaram a já questionar algumas coisas que a gente não estava, né, entendendo. Os formulários não estavam de fato ali correspondendo às informações apresentadas que a gente estava querendo exibir. Por exemplo, tinha uma galeria moderna e do lado tinha um formulário. Ao selecionar um item da galeria moderna, o formulário não estava correspondendo aquele item que foi selecionado dentro da galeria. Isso eu fiquei intrigado, porque eu não conseguia no ambiente de desenvolvimento reproduzir esse mesmo erro que estava acontecendo no ambiente de produção. Com os usuários específicos, né, era tudo dentro do Dataverse, tinha os requisitos, cada usuário tinha os seus acessos pré-definidos, tudo configuradinho ali dentro do Dataverse mesmo, para o usuário só visualizar, ler os seus próprios documentos, enfim. Sei que eu passei horas verificando ali o onSelect, o item da galeria e nada, né? Tudo parecia que tá corretíssimo. Então eu decidi reunir alguns outros MVPs, pedir uma emergência, um socorro, a gente entrou numa call de emergência e um dos outros MVPs me falou que estava tendo um problema semelhante quando estava utilizando o controle de combo box também nessa galeria dinâmica e somente em algum tipo de ambientes em produções. Então a gente percebeu que esses usuários que estavam com problema no meu aplicativo e também desse MVP, eles tinham níveis de permissões de acesso ao aplicativo relacionado ao Dataverse, né, os acessos dele para verificar alguns dados dentro do Dataverse, eram realmente semelhantes, bem específicos, né? Esses usuários tinham algumas restrições ali que eram muito semelhantes. A gente falou, tem alguma coisa, né, aí. Para o time técnico do desenvolvimento da Microsoft, do Power Apps, e relatando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, e de fato a gente descobriu que tinha uma limitação dentro do Power Apps, não documentava, que estava realmente restringindo que certos usuários que têm esse tipo de restrição, de limitação de acesso, né, estavam correndo realmente esse erro. E era um conjunto de configurações ali regionais, de permissão de acesso, de tipo de ambiente, era uma configuração muito específica que a gente estava passando por isso. Então a solução imediata foi criar um patch temporário ali, né, com os controles clássicos. A gente substitui aquele controle moderno aí para utilizar os controles clássicos, né, por causa dessa funcionalidade crítica, enquanto paralelamente a Microsoft está trabalhando aí numa solução definitiva. Então isso só nos mostra que é de fato importante a gente entender as nuances dos controles modernos com profundidade, né, e de fato estar preparado, né, para que alguns imprevistos como esse possam acontecer. Então fiz questão de falar sobre isso com vocês, que a gente teve que alterar para um controle clássico, que muitos dos relatos que eu vi, uma das soluções era realmente essa, alterar para o controle clássico, não tem como fugir muito. A gente vai ver aqui, né, alguns casos que, pô, realmente não tem como, tem que voltar para o controle clássico, mas tem alguns que dá sim para a gente remediar, né, fazer algumas outras coisas, tá bom? Então bora agora para o nosso estúdio Power Apps para a gente, né, de fato ver isso aqui na prática. Então vamos lá, vamos começar aqui dentro do Power Apps falando de bugs que a gente encontrou sobre temas e controles de abas, que são esses, principalmente esses dois caras aqui, tá? Então, só para a gente entender a dinâmica aqui, tá? Aqui em cima, ó, né, tema, controle de abas, é o tipo de controle que a gente vai estar analisando, né? Então, eu reuni aqui em controle de abas, que são esses caras aqui, né, os principais relatos. Então, a gente clusterizou aqui, né, juntou todos os problemas que a gente encontrou, que vocês foram relatados, bugs, limitações. Então aqui, por exemplo, o primeiro problema, a gente vai falar sobre isso. Aqui embaixo, né, qual que foi a solução encontrada. Então vamos começar aqui com o tema, tá? O principal ponto que eu vi da galera reclamando é que as cores que você seleciona lá no seu tema não são as mesmas cores que aparecem aqui nos seus controles modernos. Então, só para a gente exemplificar, eu criei aqui um tema que ele tem, olha só, a cor hexadecimal é essa e RGBA 139120. Então, eu peguei um controle aqui padrão, né, coloquei na propriedade, né, de cor dele, ó, 139120. A cor, né, original é essa daqui. Mas olha só a cor que fica no tema. Se a gente clicar aqui, ó, né, é realmente a cor primária do nosso tema. A gente pode ver que tem uma nuance bem diferente, né? Se a gente for pegar esse, olha só, a cor desse cara aqui, 9194158, totalmente diferente daquela
que a gente selecionou. Mas olha só que coisa intrigante. Esse comportamento de mudança de cor, ele já é esperado nos controles modernos, né? A cor que a gente seleciona ali, muitas vezes vai realmente ter essa nuance. E às vezes, muitas empresas falam, pô, não tá a cor que a gente do nosso aplicativo. Por que disso? Porque os controles modernos, como você já sabe, ele é já todo relacionado, né, com o Fluent Design da Microsoft, que é o kit de design da Microsoft, que ele é totalmente adaptativo ali, né, para você garantir que as cores não sejam muito claras, não seja muito escura. E isso eles já fazem pensando para você evitar de problema de acessibilidade, ou seja, ele sabe que essa cor que você selecionou aqui, ela não é mais interessante para você criar um aplicativo em questão de acessibilidade. Aí ele já altera a sua cor para uma cor mais próxima, que seja uma cor adequada para você criar o seu aplicativo. Mas muitas vezes a gente não quer isso, né? Então, o que é uma solução paliativa que ainda não tinha? Então é só você verificar nessa atualização, porque já tem uma atualização. Que olha só, quando você seleciona aqui agora, ele falou aqui, ó, bloquear cor primária. Você, ao selecionar esse toggle aqui, né, esse alterar, e olha só, agora ele de fato está usando a cor que eu quero utilizar, não está utilizando mais o Fluent Design para dar essa acessibilidade. Essa questão de acessibilidade, né, está muito em alta, porque a gente tem leis, tem normas, né, da ACAG, que regulamenta, né, que alguns aplicativos, principalmente para aplicativos governamentais, tem que ter essas cores. Então é interessante que o Power já tem essa opção para você deixar o seu aplicativo, né, 100% aderente ao ACAG, né? Então você não vai ter dor de cabeça geralmente quando você quiser criar esse aplicativo com uma cara de mais acessível, né? Você vê que muda todos os tipos de cores, né? Não só a primária, e os outros tons da sua paleta de cor também vão ser alteradas, tá? Então essa é a primeira solução para o tema, ok? Então vamos agora para os bugs relatados dos controles que eu chamei aqui de abas, né? Que são aqui o lista de guias e o barra de ferramentas, tá? Só um ponto aqui, cara, esses controles são fenomenais, dá para fazer muita coisa interessante. Inclusive eu quero fazer um vídeo só com estratégias aqui e melhores práticas para utilizar esses controles, né, que são igual esses aqui que eu estou utilizando aqui. Dá para fazer algumas customizações bem interessantes que nem parece estar usando esse tipo de controle, dá um toque bem legal, mas vamos deixar isso aqui para um outro vídeo. Vamos focar aqui nos relatos, bugs, limitações, tá? O primeiro deles, olha só, que falaram aqui, foi o problema de ao usar com fórmulas nomeadas ou em cenários dinâmicos, tá? Então, o que acontece, né? Eu estou até utilizando aqui, ó, uma fórmula, né, nomeada. Se a gente for dar uma olhada aqui, né, em fórmulas nomeadas dentro do meu aplicativo, teve gente que estava falando, pô, eu tô com um problema, né, utilizar fórmula nomeada. Ou seja, eu criei uma tabela, né, chamada tabela tutorial, né, e aqui no meu conteúdo, deixa eu fechar aqui, eu estou passando de fato essa tabela, né? Então você perceba que está funcionando perfeitamente, ó, né? Quando eu clico, ele seleciona de fato o conteúdo. Então o que acontece? Eu acredito que esse bug, tá? Né, eu coloquei como CNR aqui, né? Que a gente não conseguiu reproduzir, tá? Vou deixar esses aqui que tem CNR para a gente discutir depois, né? Porque de fato eu já passei alguma coisa parecida com esse bug, mas né, como muita gente chegou a comentar, pô, não está funcionando os controles de abas com fórmulas nomeadas, tá? Eu particularmente testei em produção, testei em aplicativo mobile, não encontrei mais esse erro. Pode ser uma atualização, tá? Então, se você está com receio de utilizar esses controles por causa disso, por causa de fórmulas nomeadas, considera reutilizar, fazer alguns testes aí, né, para de fato utilizar eles que são bem interessantes. O segundo aqui, ó, né, que foi relatado, falando que não é possível alterar a cor do ícone, ou seja, eu quero alterar o íconezinho aqui de editar para vermelho, por exemplo, né? Eu não consigo porque não tem essa propriedade, né? Se a gente for olhar aqui, na propriedade Fill, que geralmente é ou Color, né, melhor dizendo, olha só, ele não tem, é só a fonte, né, que você consegue alterar. Mas algo interessante que a gente pode verificar, olha só, nas propriedades, eu vou até abrir por aqui, que é melhor para a gente exibir, tá? Na propriedade itens, a gente percebe que tudo isso aqui que vocês estão vendo tão diferente, por exemplo, esse aqui está de um jeito diferente, está como se fosse um botão primário, esse aqui como secundário, esse aqui como desabilitado, tudo isso a gente configura, né,
através das propriedades dele. Olha só, ele tem diversas propriedades que a gente pode alterar. A gente tem aqui, ó, o icon name, que é o ícone que vai aparecer do lado. Mas o problema específico que eu estou vendo aqui, que muita gente reclamou, que a cor eu não consigo, né? Então, eu fiz até um teste aqui interessante que eu vou mostrar para vocês. Ó, eu adicionei aqui, ó, uma propriedade nova chamada item color, né? Então, coloquei uma cor aqui, né, vermelha, para ver se ele iria mudar para vermelho o ícone. E olha só o que a gente vê, não mudou. Entendeu? Por que você fez isso, tá? Porque esses ícones novos, eles derivaram do Creator Kit, que foi lançado também no final de 2022. E eram tudo componentes. Se a gente for olhar aqui, ó, é um aplicativo que você baixava. Deixa eu pegar aqui onde que tá esses caras aqui, ó, Command Bar. Se a gente for olhar aqui embaixo, olha só, é o mesmo controle, mas tá vendo, ó, um tá um controle verde, outro tá vermelho. Então, se a gente fosse olhar aqui o código dele, né, a gente pode ver aqui, ó, item icon color, né? E tem outras propriedades aqui. Então, copiei essa propriedade e coloquei dentro desse cara aqui, né? Nessa propriedade, só que ela não está habilitada. Então, isso não é um bug, é de fato uma limitação. A gente espera todas essas propriedades aqui que a gente tem no Creator Kit, inclusive tem alguns outros controles aqui bem interessantes, aqui é dentro do Power Apps mesmo, tá? Que é dentro do próprio Power Apps. Tem outros controles aqui que a gente pode navegar, olhar com calma. Eles ainda não foram inseridos e alguns controles também novos, modernos, tem muitas propriedades como essa que eu falei de cor, de alterar o cor do ícone, que não estão na versão original. Ah não, Daniel, eu quero muito utilizar essa barra de ferramentas aí com um ícone colorido. O que que eu faço? Cara, você vai ter que criar um aplicativo baseado no Creator Kit, que aí você consegue. Por exemplo, esse outro aplicativo aqui, ó, né? Ó, eu estou utilizando, né, dentro de um aplicativo como qualquer, mas ele é um componente, né? Então, para você instalar isso aqui, cara, é um pouco complicado, né? Teria que ter uma aula mais de 30 minutos, você ter ideia que dentro da nossa formação, ó, dentro da nossa formação tem uma aula de mais de 36 minutos ensinando como você instalar, como você utilizar isso aqui. Então, eu vou pular porque, né, de fato é um assunto mais complexo, mas que sim dá para você utilizar essas propriedades que ainda não estão. E não leve isso como bug, sim como uma limitação. Tá? Bom, estou editando o vídeo aqui agora e acabei vendo que eu esqueci de falar um negócio com você. Vou falar rapidinho, algo bem legal que vocês vão gostar bastante. Olha só, esses gráficos aqui que vocês estão vendo, eles também fazem parte do Fluent Kit Design da Microsoft, tá? Aqui, nesse site. Então, bem provável, na verdade, bem provável não. Eu já falei com uma pessoa da Microsoft, né? Não posso revelar quem, quando, mas sim vai vir para o Power Apps, tá? Pode anotar e depois me cobrar aí. Beleza? Ó, atualmente eles estão aqui em TypeScript com, acho que é React, né? Mas olha que legal, cara, esses gráficos. Imagina a gente ter esses gráficos aqui dentro do Power Apps, né? Isso é bem legal, essa legendazinha. Então anotem aí. O terceiro aqui, ó, tooltip não funciona, que é essa mensagem que aparece em cima. Né? Já mostrei para vocês que a gente tem como adicionar nas propriedades, nesse controle de barra de ferramentas. É só você vir aqui nas propriedades e adicionar, né, a propriedade aqui, ó, item tooltip, né? E aí você coloca a mensagem que quer que apareça, tá? Mas nesse cara aqui, ó, ele realmente não está funcionando na lista de guias. Então ainda é uma limitação. Tanto que se a gente for aqui, como eu fiz em fórmulas nomeadas, né? Ó, nesse cara aqui, ó, item tooltip, voltar à tela inicial, que é o primeiro, introdução, eu coloquei, né, essa propriedade, mas quando eu passo o mouse aqui, nada funciona, ou seja, não está funcionando ainda. Não sei se é interessante também colocar, como é né, esse menu, enfim, mas é um ponto aí que ainda não está funcionando. Quarto ponto, erro de renderização e duplicação de itens, tá? A gente relatou isso, eu vou colocar aqui como CNR, tá? Também não consegui reproduzir esse erro, acredito que já está sanado. Então vamos lá para a gente ver agora os controles lista suspensa e caixa de combinação, né? Primeiro ponto que eu vi muito, em cascata não funciona em tempo real, tá?
Isso aqui principalmente em produção no mobile, tá? Eu testei isso aqui, mas basicamente cascata, eu utilizei aqui ó, os controles modernos, né? Que eu coloquei novo aqui, né? Que na verdade é moderno, e aqui os controles clássicos. O cascata, né? Basicamente, ó, você seleciona aqui o Brasil, os estados, São Paulo e tudo mais, né? Se eu mudo aqui para Estados Unidos, ele vai aparecer os estados, né? Dos Estados Unidos, só tem dois que foram cadastrados, e as cidades, tá? Então o problema é o quê? Quando você mudar aqui, por exemplo, para Brasil, ele não alterava aqui os estados para aparecer, né? Porque tem um vínculo aqui, né, que faz um filtro, dependendo do que está selecionado na parte de cima, só mostra os estados, né, que eu quero. Já no clássico, né, nunca tinha visto esse relato, mas, né, também está funcionando da mesma forma. Aproveitando um ponto positivo aqui dos controles modernos, nesse caso aqui, né, que é o drop-down, a lista suspensa, quando eu altero, ó, automaticamente ele fica vazio. Ao contrário do clássico, que quando eu altero, olha só, ele continuou aqui embaixo. Esse aqui só apagou porque eu fiz uma formulazinha, né, chamada um group aqui, que depois a gente pode criar um vídeo só falando disso, que eu criei um registro branco, né, tá a fórmula aqui, se você quiser depois testar um print, se você está usando controles clássicos, tá, para realmente resetar, é uma alternativa. Outro ponto aqui, ó, coluna tipo pessoa, não aparece a foto. É exatamente isso aqui, ó. Por exemplo, eu tenho uma coluna aqui tipo pessoa, né? Então, dentro do SharePoint ele já traz aí todas as características, né, e propriedade do usuário, a imagem, a foto, o e-mail, os dados, né? Eu não preciso utilizar conectores do Office 365, por exemplo. Já nos clássicos eu consigo fazer isso, mas nos controles modernos, opa, a bateria está acabando, mas nos controles modernos é de fato uma limitação. Eu não tenho essa propriedade, ó, se eu for fechar aqui, ó, adicionei até um combo box aqui, porque no combo box que aqui eu apareço tipo pessoa, né? Então eu tenho aqui, se eu vincular, aparece tipo pessoa, diferente desse cara aqui, que ele não tem, né? Se eu venho aqui, ó, ele não vai aparecer nunca a opção de eu colocar a imagem. Então, de fato, é uma limitação. E aí você vai ter que o quê? Alterar para um controle clássico, se você quiser aparecer a imagem ali, sabe? Mas é pouco utilizar, você pode criar de fato ali uma forma com o lookupzinho, ou usar o próprio conector do Office 365, é uma alternativa para você não precisar usar o controle clássico, tá bom? Controle choice ali, problema de delegação, né? Coluna choice, né? Tipo escolha ali dentro do SharePoint, que a gente sabe que tem muito problema de delegação nesse tipo de coluna, choice, né? Tava de fato tendo problema com delegação, a fórmula estava todo delegado, estava usando operadores delegáveis, funções delegáveis, mas estava dando problema de delegação. Agora, pelo menos testei aqui, fiz vários testes, não consigo encontrar um caso específico, tá? Se você tiver um caso específico que está tendo problema de delegação com coluna escolha, né? E no clássico não está tendo esse problema, ou seja, você de fato está usando fórmulas e operadores delegáveis, pode ser que existe esse bug. E no final do vídeo eu vou falar um local para a gente centralizar esse tipo de questionário para eu levar para o time da Microsoft para a gente discutir, tá bom? Mas não encontrei mais. Quarto e último ponto aqui de um bug que a gente viu, que limite de 30 usuários. Ou seja, você quer trazer uma lista aqui dentro do seu combo box ou dentro do seu drop-down que tenha mais de 30 opções. Nesse caso aqui só tem 4, então ele trouxe as 4 opções para mim. Mas, né, quando tem mais de 30, principalmente aí quando está falando de colunas tipo pessoa, ele não está trazendo alternativa para isso, é de fato você usar o controle clássico, né, ou fórmulas, tá? A fórmula seria o que? Você utilizar aí o Outlook. Isso foi até vou até entrar aqui, ó, no LinkedIn, dentro da nossa comunidade dos alunos da nossa formação, aqui, ó. Deixa eu ver, foi até recentemente uma dúvida que perguntaram. Olha aqui, ó, a dúvida do Lucas Gonçalves, tá? Ó, basicamente você pode pausar aqui para dar uma lida, mas é aquilo que eu falei, ó. Pessoas aqui falando, ó, dentro da nossa comunidade tá passando pelo mesmo problema, né? Os controles modernos são bonitos, porém vêm com muitos bugs. E o Marcos ele deu uma solução aqui, que é você usar o conector, né, o Office 365, para você conseguir fazer essa pesquisa. Você insere essa fórmula dentro, tá? E aí você pode contornar esse problema, tá? Então, uma opção aqui, né, de contorno. Por isso que eu falei fórmulas, né? É essa fórmula aqui que o nosso moderador, o Marcos Moraes, né, ele passou, tá bom? Dá para você fazer dessa forma aí. Beleza? Legal, né? Então vamos aqui para a caixa de combinação, tá? O que eu percebi aqui? Muita gente falou que não funciona depois da publicação. Eu acredito que esse erro já está sanado, porque eu fiz vários testes aqui, ó, caixa de combinação com seletor, né? Outros tipos aqui sem seletor. Mas eu testei
e está funcionando perfeitamente. Só algumas vezes você viu que não apareceu a primeira vez que eu selecionei, mas o mais é isso. Então eu botei CNR aqui também, que eu não encontrei. Caixa de combinação, como o box inglês, ele passou por muitos problemas, a gente viu desde o lançamento dele, passou por muitos problemas, mas a gente percebeu aqui que a maioria foram realmente tratados. Eu não consegui encontrar nenhum desses problemas. Lembrar que é um controle que ele ainda está em preview ali, né, em visualização. Então eles ainda não passaram para GA, que ele está habilitado para utilizar 100%. Então a gente sabe que esse controle preview eu já cansei de falar aqui no canal, a gente tem que usar com cautela, mas né, eu não vi mais problema. Eu acredito que nos próximos meses já deve estar totalmente aí, vai sair de visualização para ficar realmente fixo, tá bom? Outro né, aqui, né, o caixa de seleção, o checkbox em produção só funciona depois do segundo clique. Ou seja, a pessoa está falando, olha só, quando eu clico aqui, ó, ele marcou, né? Só que muitos estavam relatando que ele não está funcionando no primeiro clique. Ou seja, a pessoa tinha que clicar, aí depois clicar de novo, que é aí que ele selecionava, né? Mas você vê, olha só, ele está marcando aqui normal, tá? Também não consegui reproduzir isso aqui. Ó, o caixa de seleção, ele já saiu de visualizar. Então, bem provável também que essa limitação, se você está com esse receio, pode retirar aí que já está funcionando, pelo menos nos testes que eu fiz, e a própria Microsoft já tirou a visualização, acredito que sim, tá? Então, vamos rapidinho agora terminar, né, alguns outros controles que eu coloquei aqui, ó. Ó, o controle de texto no botão vazio, o texto fica aparecendo na versão móvel. O que estava acontecendo, pessoal? Quando você colocava um botão e deixava ele vazio, ele aparecia uma mensagenzinha aqui em cima, né, escrito alguma coisa. Ou seja, você apagava o texto, mas ele ainda ficava aparecendo text dentro do seu botão. Aí você fala, pô, mas eu deixei aqui vazio, né? Ó, aqui na propriedade text dele, ó, pô, eu deixei vazio. Aí o que estava acontecendo? Quando a pessoa deixava vazio assim, aparecia o text aqui dentro. Mas a solução paliativa era para você deixar entre aspas, né? Igual tá esse aqui de baixo, ó, entre aspas. Se você apagasse, quando você publicasse esse botão aqui, ele ia aparecer um text em branco, a cor que você colocou no seu botão, na sua cor da fonte, aqui dentro. Antes já tinha uma solução que era você não deixar a propriedade text vazia, tá bom? Outro aqui, ó, controle de entrada de texto. Vamos lá, qual que era o problema? A função lim, né, que é aquela que conta a quantidade de caracteres, não atualiza conforme você digita o texto. Não funciona tipo número. Tem que usar o onChange para validar. Ou seja, a galera estava fazendo, eu quero que esse entrada só tenha 10 caracteres. Aí tinha que usar o onChange, a propriedade onChange da entrada de texto para verificar isso. Mas eu já passei por isso, ó, e agora está funcionando. Ó, 8, 9, 10, né? A quantidade está perfeitamente. Eu coloquei aqui como CNR, porque eu não consegui encontrar, reproduzir mais esse texto, já aconteceu comigo também. Mas a alternativa que a gente encontrou foi na propriedade trig aqui, né, mudar para quick press, né, que o padrão é focus out aqui, né, que significa que o texto nunca será atualizado até você sair do controle, tá? Então é importante você saber disso aqui também, né? Porque olha só, a saída do gatilho, né, que é o trigger que a gente fala, né, o trigger out, ele está, né, nessa opção. Você tem que alterar para Quick Press, que é quando o usuário Quick Press, ou seja, quando eu coloquei aqui, ó, Quick Press, deu um Quick Press aqui, né? A propriedade padrão, Box Out, é quando eu clicava fora, aí ele selecionava. Então esse era um paliativo. No controle de entrada de texto clássico, o padrão dele, né, já é Quick Press, então não tinha esse problema, tá? Então vamos lá, para fechar aqui o último controle, para a gente passar um consolidado legal, é o controle de tabela. Cara, esse controle é um controle também que eu quero muito trazer um vídeo só dele, porque tem muitas nuances, tem muitas dicas aqui que a gente pode conversar sobre ele, alternativas de fazer, dá para fazer muita coisa interessante nele. Aqui é um controle de tabela, né, moderno, uma tabela básica vinculada aqui dentro de uma tabela do Dataverse, e os problemas que estavam encontrando era o que, ó, o filtro no cabeçalho do controle fica desativado. Então as pessoas vêm aqui, ó, pô, tá desativado. Mas isso não é um bug, tá? É uma limitação. Realmente isso aqui, ó, né, só funciona dentro do Model Driven, dentro do Canvas aqui, que é o que a gente está criando, não funciona. Outra forma, ordenação inconsistente. Os filtros aplicados na propriedade itens nem sempre funcionam corretamente, ou seja, você quer fazer uma ordenação, ou você quer criar uma forma para
ordenação não estava funcionando. E de fato eu percebi, fiz alguns testes, a gente entrou em contato com alguns outros colegas aí de desenvolvedor. Tá acontecendo alguns casos específicos, eu não vou conseguir reproduzir aqui, tá? Porque é algo muito, tá bem distinto isso, eu já passei isso para o time da Microsoft, eles estão trabalhando lá para nas próximas versões corrigir. Então acredito que talvez quando você está assistindo esse vídeo já esteja corrigido, mas por hora a ordenação está muito consistente, principalmente quando você cria a forma para ordenar. Eu quero ordenar pelo ID aqui. Às vezes ordena, às vezes não ordena direito, às vezes faz um filtro que não deveria fazer, tá? Então, né, até o momento eu botei aqui sem solução, tá? Outro ponto, né, o controle de tabela só tinha compatibilidade com o Dataverse, agora não, está em compatibilidade também com o SharePoint e outras fontes de dados. Então, olha só, vamos voltar agora lá no começo do vídeo, quando a gente falou algumas perguntas, né? E eu vou passar aqui rapidamente, não vou ler tudo isso aqui com vocês, né? Vocês podem tirar um print aí, pausar, ver com calma, né? É um material muito interessante, consolidado, que eu trouxe aqui para vocês, né? As perguntas: pontos positivos e negativos dos controles modernos, estão todos aqui, né? Os negativos, aqui os positivos, tá? Os pontos positivos e negativos que eu coloquei aqui, de fato, né? Foi com base na minha experiência que eu tive utilizando nessa curadoria que eu fiz com outras pessoas. Então, basicamente, esse vídeo demorou a sair porque eu testei basicamente todos os bugs que foram relatados aí por vocês, porque eu já estava fazendo essa pesquisa há tempo para a galera da comunidade dos MVPs aí, de todas as comunidades. Foi realmente algo, né, bem trabalhoso para trazer esse material, e eu consolidei aqui todos os pontos negativos e positivos do controles modernos, né? Visto isso, né, quais controles modernos, né, a gente pode pôr aqui, né, em produção, tá? Então, olha só, tem aqui os GA, são aqueles controles que não tem mais o preview do lado, né? Eles, né, aquele visualizado do lado. Então, são controles que realmente estão interessantes. Outros também que já estão sem problema, mas acho que é bom a gente utilizar com cautela, né? Que eu botei aqui, ó, tabela, que está tendo aquele bug de ordenação, caixa de seleção, caixa de combinação, né? Alguns bugs aí que a gente pode ver que pode remediar, outros que a gente vai ter que trocar para o controle clássico, então a gente vai ter que, sabe, analisar isso aí. Lembra da historinha aí que aconteceu comigo? Pode ter algo muito específico, como aconteceu comigo aí, né, com o cliente que eu falei para vocês, que a gente teve que entrar em contato com, fiz uma reunião de emergência com alguns MVPs, depois a gente mandou um e-mail para o time da Microsoft, algo bem específico, enfim, que de fato eles estão trazendo. A quarta pergunta, que a primeira foi quais são os bugs, né, que a gente já mostrou aqui nos outros anteriores, mas a pergunta 4, né, é confiável então criar um aplicativo só com controles modernos? Nesse sim, qual vantagem e desvantagem, né? E a gente fala aqui, né, que é só considerar essas desvantagens aqui, principalmente que alguns controles não têm algumas propriedades que existem nos controles clássicos, e realmente aí alguma confiabilidade. Eu acredito que dá sim para você, mas você tem que ficar sempre de olho ali, mas melhorou muito desde o lançamento. Muitos bugs foram corrigidos, a galera que talvez ficou desanimada aí, que não estava tendo muito sossego com os controles modernos, acho que vale a pena você voltar no aplicativo, talvez um MVP ali que você está criando, né? Que você vai ver que de fato agora estão muito bons. A gente está utilizando aqui internamente praticamente para todos os projetos só controles modernos, que ajuda demais. Então assim, eu vou criar um espaço dentro da nossa comunidade do Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, que é um espaço onde que a gente vai poder, todos vocês, né, participar para contribuir, né, sobre esse tema, controles modernos, tá? Então vou deixar o link, é só você entrar dentro do grupo do Telegram, e aí você vai responder ali, vai interagir e vai ficar sempre sabendo alguma novidade. Pô, tá legal, pô, encontrei um bug novo, consegui remediar tal coisa. Eu vou estar lá sempre presente pra gente ter um lugar, um ponto fixo ali pra gente se encontrar e trocar esse assunto, que eu acho que tem muito pano na manga ainda pra gente discutir. E não para por aqui, tá? Nos próximos vídeos eu quero trazer um conteúdo muito exclusivo sobre o controle de tabela, né? E o barra de ferramentas aí, que são controles que eu falei que eu tenho como fazer alguns truques, algumas dicas que eu vou passar para vocês, que daria só um vídeo mesmo. Então, para separar as coisas, esse vídeo foi mais focado para trazer os bugs, as limitações, os contornos
e eu quero trazer também vídeos separados de cada controle, né? E para mostrar para vocês o real potencial que esse controle pode trazer para o seu aplicativo. Então, antes de fechar o vídeo, fique sabendo que seu feedback é muito importante para a gente aqui, tá? Então, deixa um comentário, algum feedback, se gostou, se não gostou, o que você sentiu falta aí, tá? Não deixe de se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas aí. Como você viu, é de fato uma utilidade pública. A gente fez uma baita configuradoria aí, né? Para trazer um conteúdo assim refinado para você. Espero demais que você tenha gostado desse vídeo. Então fique com Deus e até a próxima. Valeu, Disruptivo. Tamo junto, hein? Valeu!